Quais são as leituras que eu estou fazendo? Quais são as questões que estão me ocupando? Estas perguntas me foram feitas esses dias e me iluminaram para falar um pouco sobre o percurso da minha preocupação principal nesse momento, que é a igreja. E eu apresento a vocês um teólogo que tem sido muito importante nas minhas reflexões últimas, que é o tcheco Thomas Halík, esse filósofo, sociólogo, teólogo que pensa o diálogo e o encontro com a realidade, com o mundo em que vivemos. Sinta-se em casa. Eu sou Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando. Um grande amigo meu me falou esses dias, enquanto a gente conversava, que depois de ter assistido o meu último podcast, em que eu falo sobre Zaqueu, ele percebeu alguns conceitos, algumas palavras, a temática, e disse que eu estou fazendo o caminho de retorno. Ele me conhece há quase 30 anos, e sabe do meu percurso não só intelectual, mas também espiritual, e ele dizia que esse caminho que eu ando fazendo é um caminho de voltar, um caminho de reencontrar algumas coisas que porventura eu tenha perdido no caminho. Ou tenha perdido, ou tenha tomado outros caminhos, e que foram esses outros caminhos, e às vezes até descaminhos, que me trouxeram até aqui. E creio verdadeiramente que os descaminhos fazem parte da nossa vida. E alguém me perguntou, mas afinal de contas, o que você anda ultimamente lendo? Quais são as preocupações que você tem hoje na sua cabeça? Como boa parte de vocês sabem, o serviço que eu desempenho nesse momento na ordem não me permite que eu carregue tantos livros e tenha tantas preocupações intelectuais nesse momento. Eu vivo viajando, eu vivo trocando de voos, eu vivo com uma mala e nem sempre eu posso levar tudo que eu gostaria, ler tudo que eu gostaria e pensar e discutir, conversar com boas pessoas sobre alguns assuntos que me parecem urgentes. Mas tem algo que é um grande privilégio, esse serviço que eu presto aos frades, que eu tenho a oportunidade de viajar. Eu gosto muito de viajar, só que não viajar só pelo simples exercício do turismo. Viajar como uma forma de ver outros mundos. E quando você volta para a sua realidade, você percebe que tem pessoas que pensam diferentemente, você percebe que tem outras possibilidades de existência, outras possibilidades de linguagem, outras gramáticas são possíveis. Isso me agrada muito. E se me perguntarem quais são as minhas preocupações no momento de hoje, é o cristianismo. Se alguém me perguntar nesse momento qual que é a coisa que mais você está interessado em escarafunchar, é o cristianismo, o futuro do cristianismo. Não só porque eu sou frade, não só porque eu sou um religioso, mas porque eu quero entender como que essa força, essa potência do cristianismo tem se transformado, em alguns casos até mesmo se perdido, nesse nosso mundo ocidental, latino-americano. Não posso dizer muito do Oriente, que não conheço tão profundamente, mas aqui na Europa e na América Latina, quais são as mutações que estão em caminho. E eu tenho duas principais chaves de leitura no momento. Uma é uma um pouco mais filosófica, que é a de sempre, a que sempre me acompanhou, que são as perguntas provocadas por Nietzsche, por Deleuze e por Foucault. A questão do discurso. Como que nós podemos, historicamente,
construir discursos diferentes acerca de algo. Como podemos transformar realidades? Como podemos pensar nesse momento? Quais são as condições de possibilidade de se pensar, de se falar isso no momento de hoje? E para mim, essa é a preocupação principal, o cristianismo. No campo teológico, que é algo que eu me aventuro muito pouco, eu recebi um grande presente que foi um teólogo chamado Thomas Halik, que é um tcheco, é um teólogo, filósofo, sociólogo, professor em uma universidade na República Tcheca, e que ele foi ordenado no tempo do comunismo da República Tcheca, quando ainda era Tchecoslováquia. E ele trabalhou durante muito tempo nessa igreja subterrânea que existia nos países socialistas. Lá ele foi ordenado, lá ele fez grande parte do trabalho dele, e nos anos 70 ele veio estudar em Roma, depois retornou para o seu país e desenvolveu uma linguagem que me agrada muito, que é uma linguagem teológica de diálogo com o outro, diálogo com esse mundo em mudança, esse mundo em cambiamento. Ele, de certa forma, ele tem um livro, talvez o mais antigo, nós não temos em português ele, traduzido em italiano, que se chama Vicino ai lontani, vizinho aos que estão longe. E é sobre uma espiritualidade de diálogo com os ateus, com o ateísmo moderno. Mas depois disso, o meu encontro com Thomas Halik foi através de um texto publicado, recente, publicado em 2020, um pequeno texto, um opúsculo, creio que também não tem em português, mas chama Il segno delle chiese vuote, o sinal das igrejas vazias, para uma nova partida do cristianismo. Esse texto curto, ele fala um pouco sobre essas igrejas que estão vazias em tempo de pandemia, mas não só em tempo de pandemia, antes mesmo já existia esse fenômeno das igrejas vazias, e ao mesmo tempo ele fala de como que nós podemos pensar um cristianismo em uma realidade em que o cristianismo já não é mais a cultura hegemônica. Como podemos falar de evangelização em tempos de mudança. E a esses tempos eu estava conversando com um frade tcheco, aqui em Roma, e ele apresentou uma obra, eu não vou conseguir pronunciar corretamente o nome, mas de um tal de Kostel Svaterho, que chama Ghost Church, Igrejas Fantasmas. As igrejas na República Tcheca, sobretudo na região mais ao oeste, estão completamente vazias. Então esse artista plástico, juntamente com o pároco local, teve uma ideia de fazer uma instalação em que, depois eu vou deixar o link abaixo, mas em que pessoas são representadas como fantasmas, são véus brancos nos bancos da igreja, por toda a igreja, só que não tem pessoas. Isso fez com que surgisse uma reflexão acerca começou nessa igreja de São Jorge, em Lukava, na República Tcheca, né? E nos dias de hoje continua essa exposição presente, em que se faz pensar essas igrejas que estão vazias, como que a gente vai fazer a comunicação do cristianismo nos tempos de hoje? Essa é a pergunta fundamental que orienta os desafios eclesiais nos dias de hoje. E eu tenho lido esse Thomas Halik de uma forma bastante constante, né? Depois desse livro, depois desse pequeno opúsculo, eu li o livro Tocar as Feridas, em que são pequenos relatos
em que ele fala desse contato com a realidade, tocar as feridas das pessoas, tocar a ferida da realidade, encontrar a realidade, tocar o mais profundo da existência do outro. E depois eu me aventurei em outros livros, e tem outros que na minha última visita ao Brasil eu consegui comprar em português, mas eu gostaria de ressaltar, além desse A Noite do Confessor, que está disponível pela editora As Vozes, né, que é a fé cristã no mundo de incerteza. Além desse livro aí que é interessantíssimo, eu tenho dois aqui, os dois mais recentes, que me ajudam a pensar muito a respeito dos desafios eclesiais do cristianismo nesse momento. Um primeiro, esse sim em português, chama Paciência com Deus, Oportunidade para o Encontro, em que ele fala sobre a diferença entre otimismo e esperança. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso. E o segundo, que ainda não temos tradução em português, mas ele é magistral, que se chama Pomeriggio del Cristianesimo, il coraggio di cambiare. O entardecer do cristianismo, a coragem de mudar. E no capítulo 5, ele fala a respeito do que é o pomeriggio, o que é o entardecer da igreja. Ele fala que o matino, amanhã, essa era pré-moderna, o meio-dia, a época da secularização, e o pomeriggio, que é o entardecer, é o cristianismo nessa nova forma de hoje que anuncia um declínio do pós-moderno. É interessante porque, num primeiro momento, eu não consigo perceber esse declínio do pós-moderno. Eu não consigo perceber claramente isso. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dando indicações de que essa estrutura que sustenta a pós-modernidade já está em ruína, mal nasceu e já está caindo, segundo a teoria de Thomas Hellig. Isso nós poderíamos aprofundar nos projetos políticos, no crescimento de autoritarismos, totalitarismos e fascismos pelo mundo, na constante interrogação sobre a função do Estado e a importância da democracia nos Estados democráticos do Ocidente, da América Latina em geral. A igreja está nesse meio, é nesse meio. E Thomas Hellig ajuda a pensar isso, a pensar um pouco essa realidade que é necessário ter coragem. É necessário ter coragem, como ele aponta naquele livro Il segno delle chiese vuote, o sinal das igrejas vazias. Ele vai falando que as igrejas vazias, elas não devem ser vistas apenas como um sintoma que deve ser superado. O sintoma, ele é uma indicação de algo muito mais profundo que percorre no subterrâneo. E nós devemos fazer uma anamnese, um diagnóstico para entender o que produziu essa indiferença ao cristianismo. E esses são os desafios que me ocorrem agora. Talvez essa seja a leitura mais importante que eu estou fazendo agora. Eu estou tentando pensar algumas questões para a nossa América Latina, estou tentando entender um pouco como que o cristianismo, e mais especificamente para nós franciscanos, o franciscanismo pode responder a esses desafios eclesiais. Primeiro, que me ocorre logo de início, é que uma tendência é negar a crise. E como nós fazemos para negar essa crise? Recorrendo a uma legenda áurea, a um refúgio do passado, ou buscando um pretenso triunfalismo institucional que estava muito bem albergado na cristandade. Então aqui se manifesta toda a estética de uma igreja do passado. Você vê esses jovens que entram para a vida religiosa preocupados com solidéus, ou preocupados com o cumprimento do hábito, ou preocupado com outras coisas,
pode, num primeiro momento, com véus, as mulheres com véus ou coisas assim, pode, num primeiro momento, parecer uma certa preocupação com o sagrado. Isso é muito bonito. Mas outras vezes pode ser apenas um refúgio para as fragilidades que são evidentes no cristianismo. Então, talvez a resposta, e aqui é a minha hipótese que eu sempre penso, talvez a resposta não esteja em buscar refúgio no que funcionou no passado, um refúgio nessa legenda áurea, nesse triunfalismo institucional, mas sim buscar novas respostas através de diálogo com o tempo presente para propor um cristianismo absolutamente atual. Isso é possível. Outra questão que tem que ser levada em conta é a mudança social da sociedade dos anos 60 para cá, que é a realidade urbana. Grande parte da população humana hoje vive em cidades. Só que nós continuamos utilizando os modelos rurais de evangelização, a estrutura de paróquia, de pequenos territórios, cercados por suas dioceses, cercados pelas suas arquidioceses. Nós continuamos utilizando a linguagem feudal e rural para tempos de dispersão. Como diria Deleuze, para tempos rizomáticos, para um tempo que não existe mais centros e periferias, para tempos em que periferias e centros se modificaram de tal forma que nós já não sabemos onde começa e onde termina. A realidade urbana para a evangelização dos tempos de hoje é extremamente urgente. E o franciscanismo sempre soube fazer isso, porque o cristianismo nasce sobre a égide do final do feudalismo, dos surgimentos dos primeiros aglomerados urbanos depois da queda do feudalismo. Depois, a relação entre otimismo e esperança, que é tão bem debatido por Thomas Hellick no livro Paciência com Deus. De uma maneira um pouco perniciosa, nós tentamos dar o mesmo peso para otimismo e para esperança. Só que esperança, sabemos muito bem que ela está muito ligada à própria, é uma virtude teologal, está ligada à própria essência do divino. Esperar não está ligado a imaginar um mundo irreal e perfeito. Muitas vezes o otimismo de que tudo será melhor no futuro acaba se sobrepujando a toda forma de esperança. E daí surge uma religiosidade que não toca mais a realidade. Não é mais uma religiosidade imanente, encarnada, mas sim uma fé abstrata, muitas vezes teatral e até mesmo completamente desligada do sagrado. Nem sempre a religião ela corresponde a esta ligação intrínseca com o sagrado. Às vezes nós utilizamos religião para nos afastar de Deus. Isso é muito perigoso, é uma tentação que existe e que me parece que é absolutamente atual. Uma preocupação que nós devemos pensar é sobre os usos de tecnologia, como esse que eu estou usando agora. Porque o uso de tecnologia ele é benéfico, mas não é só uma mudança digital, tecnológica, é uma própria mudança antropológica. Eu costumo dizer que os celulares, os computadores, os meios de comunicação social, eles são tão potentes como foi a escrita em sua origem, como foi a escrita no momento de sua origem. Essa mudança antropológica que faz com que a nossa linguagem esteja defasada. Muitas vezes queremos evangelizar, esse é um desafio eclesial, com uma linguagem que já não diz nada para ninguém. Ou queremos responder perguntas que não foram feitas. Ou tentamos não perceber
que o ateísmo, que as pessoas indiferentes à religião podem nos ajudar a purificar as nossas ilusões religiosas. É como um verdadeiro cadinho, é uma crise que purifica. Devemos entender as novas gramáticas. As novas gramáticas não são apenas palavras, mas são conceitos, são práticas, são modos de existência que estão aí. Para isso, nós precisamos entender a importância que o medo tem nas nossas decisões. Grande parte dos desafios eclesiais não são encarados porque o medo nos paralisa. O medo produz um silêncio que nada tem de um silêncio de valorizar o tempo com o Senhor. É um silêncio porque não tenho nada a dizer. É um silêncio que me joga em excessos de barulho, em excesso de palavras. Perceber a importância que o movimento tem. Onde tem vida, tem movimento. Todas as vezes que nós queremos aprender, controlar o discurso religioso, nós imobilizamos a própria presença de Deus no nosso meio. Isso está presente em todos os tempos da história da igreja. Para isso, é necessário restabelecer esse dinamismo entre verdade e diálogo, verdade e processo dialógico, verdade e caminho, como o cristianismo foi chamado em sua origem. Para isso, é necessário restituir algo que era e é muito precioso no manancial franciscano, que é a itinerância. Mas não só uma itinerância local, uma itinerância física, e sim uma itinerância do pensar. A capacidade de aceitar a diferença, a capacidade de dialogar com a diferença, a capacidade de entender que as pessoas têm o direito de pensar diferentemente. E nós devemos fazer todo esse esforço para irmos ao encontro dessas pessoas, não com falsas espiritualidades ou com espiritualidades simplistas, mas com espiritualidades profundas. E, mais especificamente, em nossa América Latina, essa espiritualidade profunda nasce através de uma leitura da realidade. A nossa América Latina é marcada pela violência, pelos fascismos, pela limitação da liberdade. O cristianismo deve ser uma voz para nos trazer novamente ao encontro com nós mesmos e com o sagrado e com o próprio Deus. Tudo isso que eu tenho pensado nesses tempos são provocados por muitas outras leituras, muitas outras coisas que eu estou querendo trabalhar, mas de maneira especial eu quero indicar fortemente a leitura desse teólogo tcheco, Thomas Halík. Ele tem algo a nos dizer. Ele nos faz contemplar essas igrejas vazias, nos faz contemplar essa imagem das igrejas fantasmas e nos oferece a esperança cristã para pensar o tempo em que nós vivemos como um tempo de coragem para a mudança, um tempo como oportunidade para o encontro com Deus. Leituras mudam a vida. Filmes, encontros, boas conversas. Talvez, como citei logo no começo, aquele meu grande amigo, que é um frade, ele tenha razão. Talvez eu esteja voltando para o início, mas com certeza eu não estou voltando para o início com a simplicidade que eu tinha no passado. Talvez eu esteja voltando complexo, cada vez mais complexo, queira Deus. Porque o nosso tempo não é um tempo para respostas simplistas. Estamos em tempos dos desafios complexos. E para realidades complexas são necessários pensamentos complexos. Eu sou o Frei Rogério Xavier e esse é meu podcast Rogeriando.